Meu nome é Sara e eu e meu grupo somos de São José dos Campos. Meu nome é Selma, sou Efigênia, Edson Pimentel. Vanessa Rodrigues. Bom, o nosso tema de estruturas de mercado está voltado à distribuição de combustíveis. E eu vou estar falando um pouquinho da introdução. Em 1997, desde a liberação do petróleo, ficou sujeito a muita concorrência e o mesmo aconteceu com a distribuição de combustíveis. Desde então, de um modo geral, essas atividades são reguladas pelo governo através da ascensão de licenças e autorizações. O mercado é o ponto de encontro entre produtores e vendedores de um determinado produto. E existem diversas formas de estruturas de mercado. A gente vai falar sobre 4 delas. Uma delas é a concorrência perfeita. Na concorrência perfeita é o tipo de estrutura onde existem inúmeros compradores e vendedores e nenhum deles detém a influência sobre o preço do produto. A outra estrutura é a monopolista. Nessa estrutura existem muitos compradores e poucos vendedores. É um mercado fechado a novas empresas, porque poucas empresas detêm a posse da matéria-prima. O outro tipo de estrutura é o oligopólio. No oligopólio, tem poucos vendedores e poucos compradores. A principal característica dessa estrutura é a interação entre essas empresas em relação a preço e volume de produção dos produtos, visando a estabilidade das empresas. E a outra estrutura que a gente vai falar é a concorrência imperfeita, onde existem diferentes vendedores que atuam de maneira independente, eles visam um lucro e utilizando diversos instrumentos para isso. No caso é o preço e a qualidade, por exemplo, dos produtos. O segmento distribuição de combustível, até 1990, havia uma rígida regulamentação e isso fazia com que tivesse muitas questões de preços e da distribuição. A partir de 1997, houve uma flexibilização com a lei do petróleo e aí aumentou as distribuidoras, também a reserva de petróleo, que passou de pouco mais de 7 milhões para mais de 12,6 milhões de barris de petróleo. Hoje em dia é muito maior porque houve a descoberta do pré-sal e ainda tem o combustível, o álcool e o gás natural. Essas empresas elas são reguladas pela Agência Nacional de Petróleo e ainda é controlada pela Petrobras. Ela é a maior controladora dos combustíveis fósseis no Brasil. Tem uma diferença com o combustível álcool, porque ele não segue a mesma segmento do petróleo, porque ele tem uma linha agrícola e depende de safra e, consequentemente, da produção altera o preço e vice-versa. O consumo hoje é muito maior, a frota de veículos é muito maior, mesmo tendo maior produção, há muito mais consumo, principalmente do diesel, e aí é onde está a maior importância para a economia por conta do transporte de cargas. Dando continuidade ao trabalho, falando um pouquinho dos fornecedores, pode verificar que com relação esses distribuidores, eles adquirem os derivados de petróleo direto nas refinarias e 11 das 14 refinarias pertencem à Petrobras. Cerca de 17% desses derivados do petróleo são consumidos diretamente no mercado interno, que são importados via Petrobras ou por próprias importadoras próprias. Em termos de venda, quase 50% de combustíveis são vendidos na região sudeste. O estado de São Paulo sozinho detém 27% dessas vendas internas. O álcool hidratado, basicamente
70% ou um pouquinho mais de 70% das vendas são concentradas também na região sudeste. Já com relação ao GLP, que é o gás de efeito de petróleo, a região nordeste ocupa o segundo lugar com cerca de 23% das vendas. No tocante à gasolina e ao diesel, a venda é semelhante ao total dos combustíveis. Agora, falando um pouquinho do grau de concentração dessas empresas, a gente pode dizer o seguinte: com relação à região sudeste, possui a maior parte dos centros distribuidores, cerca de 30,5% dos postos, revendedores de combustíveis em torno de 33% e revendedores de GNV, gás natural veicular, em torno de 62%, com destaque para o estado de São Paulo, com concentração nas vendas de combustíveis, e Rio de Janeiro, que possui o maior número de postos revendedores desse gás natural veicular. Com relação à BR Distribuição, que é uma subsidiária da Petrobras, ela detém a maior parcela de vendas de combustíveis, em torno de 47% do mercado. Detém também 47% de vendas do gás natural veicular e 48% de diesel, 40% de gasolina e 35% de álcool hidratado. A bandeira BR também é destaque com um grande número de postos de revenda, em torno de 18%. Já em 2004, a BR Distribuidora comprou a Jeep, elevando sua participação no mercado. A Ale, Minas Gerais, e a SAT, Rio Grande do Norte, se juntaram formando a Alesat em 2006. Já em 2007, os postos da Ipiranga foram adquiridos pelo Grupo Ultra, das regiões Sul e Sudeste, e Petrobras, das demais regiões. A Cosan, maior grupo sul-alcooleiro do Brasil, anunciou em 2008 a compra da Esso brasileira, pertencente anteriormente ao grupo Exxon. O Grupo Ultra anunciou em 2008 a compra da rede Texaco, pertencente ao grupo Chevron. Ainda em 2008, a Alesat comprou 130 postos da rede Polipetro, em Santa Catarina, e 327 da marca Repsol, distribuída em 7 estados brasileiros. Já no início de 2010, a Cosan se juntou à Shell e criou uma joint venture, que é uma empresa com mercado comum, com o objetivo de obter lucros no mesmo setor de produção, dividido em duas áreas: produção de açúcar e álcool, e cogeração de energia e distribuição de combustíveis. Resumindo tudo isso, como pode ser observado, o domínio pertence à BR com 47,2% do mercado, seguido pela Ipiranga com 24,9%, Shell 23,4% e a Alesat com 4,5%. Concluindo, nós observamos que o setor de distribuição de combustíveis está inserido